temos tempo para perder. Quem tem que correr é Jezabel. Quem tem que correr é o inferno. Que se levante os seus guerreiros, porque o Senhor está levantando um exército poderoso nessa terra. Amém? Amém? Onde está o exército do Senhor? Oh, glória. Pelo menos tem 10 soldados aí, glória a Deus. Então, e o Richard chegou e falou assim: eu não estou conseguindo mais dirigir, isso, aquilo. E ali nós estávamos, e sabe, olha, mais ou menos 20 anos atrás, eu lembro que a gente estava numa vigília na igreja do pastor. Como é que era o nome daquele pastor que a gente ia fazer vigília lá? Riva. E a Aurinha, ela seguia a gente. Ela ia com a gente. E naquele dia ela estava com muita dor de cabeça. E oramos por ela, a dor de cabeça saiu. Eu acredito que Davi, veja bem, nós não estamos falando de vanglória, nós estamos falando de fé. A fé é crescente. Você ora para uma pessoa por dor de cabeça, fala: olha, deu certo, Jesus cura mesmo. Aí você ora pelo outro por outra coisa, e vai acontecendo, e você entende que Jesus através de você é tudo. Mas você sem Jesus, você não é nada. Não somos nada. E naquele dia, aquilo cresceu minha fé. E nesse dia que o Rich estava lá no sítio, devido aos testemunhos de tudo que Deus tem curado, eu falei assim: eu vou orar por esse homem. Na hora que ele acabou de falar, eu já fui com os dedos nos olhos dele, ele entrou para trás assim. Eu falei assim: eu posso orar pelos seus olhos? Ah não, deixa do jeito que está. A esposa dele morreu de câncer, irmão. Isso não é normal não, isso é maldição. Isso é maldição. Nós não podemos nos conformar, nós temos que nos transformar, como diz a palavra do Senhor, na renovação do vosso entendimento. Nós temos que entender que Deus é revolução. E nesse dia, ele resistiu muito. E com muita graça eu consegui fazer com que ele deixasse orar. Oramos. Naquele dia ele estava muito triste. Na outra semana voltamos. Chega o Rich lá, 76 anos de idade. Todo feliz da vida. Eu falei: será que aconteceu? Será que a vaca dele deu cria, né? Porque tem muita vaquinha. E aí ele falou assim: eu não sei o que vocês fizeram, mas deu certo. Deu certo. Eu estou dirigindo, estou indo para lá e para cá, e já tinha tomado várias injeções no olho do cara todo vermelho com sangue, irmãos. Deu uma pena, deu uma dó. Ele falou assim: esse shot aí não deu de nada, mas no dia que vocês oraram, deu certo. Não sei o que vocês fizeram, mas continua fazendo, continua fazendo. E aí nós encontramos, meu filho estava junto, ele falou assim: olha, ele testemunhou para o Samuel, acho que o Manu estava também, não estava, filho? Manu, né? Eu, você, Manu. E aí ele pegou e falou assim: olha, desde o dia que o seu pai e esse rapaz estavam aqui, oraram pelos meus olhos, eu estou melhor. Eu estou melhor e só estou melhorando. Eu falei assim: Richard, a sua esposa ela era cristã, porque dentro da sua casa eu vi um monte de coisa da TBN, ela era cristã. Deixa eu te dizer algo, Jesus te ama muito. Ele falou: não, eu sei. Eu falei: ele te ama tanto, que ele te inseriu no meio de uma família que te ama demais. Ele tem sido bênção na nossa vida. Então eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. E deixa eu te dizer algo, os ventos fortes, 1 Coríntios 16, 9, eis que uma grande porta eficaz me abriu. E grandes são os meus adversários. Meus irmãos, os filisteus, quando ficaram sabendo que Davi havia sido ungido rei, levantou-se todos contra ele. Então, se o vento tem soprado forte, se você está ok com Deus, se você não está debaixo do pecado, se você está em aliança com Deus e o vento tem soprado forte, o inimigo tem se levantado, é porque uma grande porta já se abriu. Não vai abrir, já se abriu no mundo espiritual. E você vai entrar por ela. As adversidades e as lutas e os gigantes são só sinais de que algo glorioso da parte do Senhor vai acontecer. Para que haja chuva tem que ter o quê? Nuvem. Até para que haja chuva tem que ter sinais. Tem vento indicando que vai chover. Amém? Então a gente fala muito sobre o derramamento do Espírito Santo. Falar nisso, o pastor Antônio Cirilo, eu conversei com ele hoje e ele
acabou de chegar do Brasil, ele me ligou hoje, ele falou que tinha chegado hoje. E ele está querendo marcar alguma coisa com a gente aqui. Provavelmente vai ser antes do Natal, do dia 18 em diante. Mas eu estava aqui hoje, eu estava assim adorando o Senhor. Eu senti uma vontade muito grande de chamar o pastor Abraão de Almeida para pregar assim essa semana que vem na outra. Depois a gente vê se ele está por aqui, porque ele está indo muito para Israel. O senhor deve conhecer ele, né? Pastor Abraão de Almeida, um homem muito querido. Ele morava em Osasco. Ele está no Brasil por 2 semanas. É. Mas ele vai ficar 2 semanas? Ele vai ficar. Ele foi no dia 20 agora e vai ficar 2 semanas e meia. Ah, não, então ele já vai estar voltando. Mas nós vamos alinhar isso aí com o Tony Cirilo, ver direitinho. E vamos estar marcando com ele uma agenda aí antes do Natal, amém? E glorificando o nome do Senhor. E não esqueçam de estar orando por nós. Amanhã nós estamos embarcando para Costa Rica, para estar com o apóstolo Rony Chave, o apóstolo Jez e muitos outros de outras nações, tremendos homens de Deus, que nós vamos aprender um pouquinho com eles lá, viu? É um aprendizado maravilhoso quando a gente vai lá. E nós vamos estar ali até sábado. Sábado à tarde a gente está voltando para estar no culto aqui no domingo. Fizemos assim, meio apertado. Houve-se um rumor de que estava passando um furacão ali, coisa que não aconteceu há 20 anos atrás. O apóstolo Rony Chave já mandou um recado para nós, para todo mundo, dizendo que um grande sopro do Senhor mandou esse furacão embora e vai acontecer o que tem que acontecer lá no nome de Jesus, amém? Foi igual a Flórida, lembra? Irmãos, todo mundo comprou tudo, compraram todo o plywood, toda a água, toda a comida. Se a gente não descansar no Senhor, se o Senhor não cuidar da casa em vão vigia, o sentinela. A gente tem que aprender a descansar. É claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu coloquei Sherry na minha casa, tá lá até hoje. Não estou profetizando que vai vir outro, mas realmente é falta de tempo, mas eu vou tirar ainda. Estou esperando Deus operar um milagre na vida do meu filho lá e ele tirar. Eu chegar lá, tá tudo tirado. Mas ele tem medo de subir porque é muito alto. Até para colocar foi difícil. Mas aqui, eu quero ler uma passagem para você entender muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida e no nosso meio. Amém? Joel capítulo 2, versículo 22 em diante diz assim: não temais, animais do campo, porque os passos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. O que ele está dizendo? Que não havia, estava em falta, em necessidade. O povo estava passando um momento difícil. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará. Significa que eles ainda não tinham. Irmãos, eu aprendi algo. A gente não pode verdadeiramente viver pelas circunstâncias. Nós não podemos viver por vista. A gente tem que viver por fé. Viver por fé. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente fantasia demais a fé como algo muito sobrenatural. Sobrenatural no sentido de que eu não consigo nem tocar, nem chegar. Nós temos uma passagem do centurião, de um homem que se aproximou de Jesus, que nem crente não era. E ele usou a sua fidelidade com o horário, com a submissão, com o dia a dia, para dizer que, devido ao fato dele ser um homem sob ordem e estar sobre ordens, ele transferiu aquilo que ele era de fiel a Jesus e disse assim: basta uma palavra do Senhor. E fé é isso, irmãos. É isso. Na hora que você sentou com força, não sentou? Não sentou com força? E diga-se de passagem, cadeira boa, né? Você sentou com força, por quê? Porque você tem certeza que a cadeira estava aí. Fé é isso, irmãos, é certeza. Você tem que ter convicção de que Deus está no controle de tudo. E assim eu tenho vivido. Congregai-vos todas as nações e farei descer, estou em outro lugar. E vossos filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará
em justa medida a chuva temporã, e fará descer também a chuva do primeiro mês, a temporã e a serode, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, o lobusto, o pulgão, a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será. O Senhor estava dizendo que tudo aquilo o povo estava passaram, mas Ele estava dizendo assim: virão dias, porém Ele diz: alegrai-vos por aquilo que ainda está por vir. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois daquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É aqui que eu queria chegar. Irmãos, muitas vezes nós achamos que para que aconteça algo de bom, tudo tem que estar indicando. Com Deus é o contrário. Com Deus é o contrário. As coisas ruins, quando você estiver inventando a sua maior dificuldade, pode ter certeza, vai acontecer o maior milagre da sua vida. Quando você estiver passando por uns momentos tão difíceis da sua vida, e você for fiel com Deus, e é fiel com Deus, você pode ter certeza, aquilo são sinais de que algo glorioso está para acontecer. E é assim que eu tenho vivido, é assim que eu tenho visto, é assim que eu tenho andado. Tem coisas que a gente não precisa mais nem perguntar o porquê, mas é para quê? Qual é a finalidade? O Senhor sabe de tudo. E muitas vezes nós vamos ter que fazer como Abraão, simplesmente não perguntar nada. Para onde você quer que eu vou? Eu ainda vou te mostrar, Abraão. Eu ainda vou te mostrar, mas vem comigo. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Abraão confiou piamente no Senhor. Sai daí, Abraão. Eu vou te levar para uma terra que você nem sabe onde que é, mas vem comigo. Eu não vou nem te falar. Vamos embora. Vamos embora, Senhor. Vamos embora. Passou o que passou pela desobediência dele, porque Deus não mandou ele habitar no Egito, e por causa disso custou um cativeiro muito grande para o povo de 430 anos. Mas ele teve que fazer o caminho de volta. Deus é tão misericordioso que se nós errarmos, nós temos o direito de fazer o caminho de volta. Os pais de Jesus perderam Jesus, tiveram que fazer o caminho de volta. Quem somos nós para não fazer? Elias teve que fazer o caminho de volta. Quem somos nós para não fazer? Elias, sai dessa caverna, volta pelo caminho de onde você veio, e ali você vai ungir 2 reis e um profeta. Aquele que faz o caminho de volta, o manto é restituído, porque a humildade, diz a Bíblia, que o Senhor exalta os humildes. E fazer o caminho de volta muitas vezes é reconhecer de que eu estou andando pelos meus próprios passos, e eu tenho que andar aonde Deus mandou eu andar, e fazer o que Deus me mandou fazer. Sabe o que é o mais interessante? Que a chuva só vem para quem ara a terra. Se você puder, eu comprei esse livro no Brasil. Irmãos, eu estava no meio de uma livraria naquela rua Conde Sazeta. Eu estava andando por ali. Ali tem 300 milhares de livros. Muito livro, muito livro. Eu não fui para comprar um livro. Eu fui para comprar uma Bíblia, para somar com as quase 20 que a gente já tem. E eu vi aquele livro, aquela capa me chamou a atenção. É sobre uma igreja que se chama Sherwood, eu não sei mais o estado, já nem lembro mais, é por aí, para dentro, aí, norte. Eu comecei a ler aquele livro, e Deus colocou um paralelo da minha vida com aquele livro. Eu entrei naquele livro. E a história dessa igreja é a história daquele livro. Compra ele e leia. Se pela internet, seja lá o que for, compra ele e leia. É um livro que você vai gostar muito. É como o Vinho Novo é Bem Melhor, quando nós nos convertemos, foi os 2 primeiros livros que a gente comeu, devorou, depois da Bíblia. Foi o Bom Dia Espírito Santo, que eu queria conhecer esse Espírito Santo maravilhoso. E o Vinho Novo é Bem Melhor. Irmãos, eu li aquele livro em 1 dia e meio. 1 dia e meio.
Eu lembro até hoje, eu estava fazendo um trabalho de uma inspeção aqui perto na Sempre com a Military, e o patrão mandou ir lá, e era para fazer inspeção. E a inspeção é o seguinte: depois do trabalho pronto, você senta e fica esperando o inspetor. E o inspetor daqui geralmente chega depois das 5. O horário dele é 4h30, ele chegava depois das 5. Paz, Mateus, tudo bem? E aí, irmãos, eu li aquele livro, se não me falha a memória, não sei se eu li ele no dia inteiro, mas eu acho que no outro dia de manhã eu terminei. Como fala sobre fé aquele livro? Como fala sobre fé? Nós precisamos aprender a descansar no Senhor e saber que Ele está no controle de tudo, até mesmo dos raios que caem. Nada acontece se não for vontade ou permissão do Senhor. Nada acontece. Nada acontece. Nem um morto ressuscita se Deus não disser: volte o fôlego de vida. E nem um ser humano morre se Deus não falar assim: acabou o seu tempo. Eu estava naquela ilha trabalhando aqui a semana passada e conversando com um jovem, falando para ele sobre as coisas de Deus, porque o pai dele é um milagre. O pai dele é um milagre. Em 2007 deram 6 meses de vida para ele, metade do cérebro totalmente podre e o pulmão totalmente condenado. Falaram assim: olha, vende tudo o mais rápido que você puder, porque você não passa de 6 meses. Passa tudo pro nome da sua família, corre! Olha a notícia que o cara recebeu. E realmente ele estava ruim, irmãos. Ele estava andando pela rua como um indigente. Ele estava andando pela rua como um cara que não sabia de nada, fazendo necessidade na calça. Eu lembro muito bem disso. E estava este homem sentado comigo semana passada na mesa, conversando com a memória melhor do que o filho dele. Irmãos, porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta. Até para a gente ajudar alguém, a gente tem que perguntar para Deus se é para ajudar. Porque às vezes Deus fechou a porta ali e você está fazendo coisa que não deveria. Ei, aprendi isso também com o homem de Deus. O nosso coração quer semear, quer fazer tudo. Mas será que Deus mandou? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Se é para ir, se é para esperar, se é para entrar ou se é para sair. De uma coisa eu sei, Eclesiastes: existe um tempo determinado debaixo do sol. Sabe o que é interessante? Tudo aquilo que você ainda não alcançou já foi determinado por Deus. Já foi determinado. Já está determinado por Deus. Agora não perca o tempo da visitação. Às vezes Deus manda a gente ficar em Jerusalém e a gente vai para Damasco, Samaria, circunvizinhas, e ali perdemos o tempo da visitação do Senhor. Foi igual o Henry falou: eu não estava aqui. Onde que eu estava? Eu estava lá na ilha. Eu fiquei sabendo que ele trouxe uma palavra muito linda no culto de terça-feira. Não foi ele que me falou, muitas pessoas elogiaram muito. Ele tem uma palavra muito boa. E ele disse assim: no dia que eu vim aqui na igreja, no culto, ele não é membro aqui, irmãos. No dia que eu vim, se eu não estivesse vindo nesse dia, eu não teria sido curado de câncer. Interessante. A gente não pode perder o tempo da visitação. Agora, de tudo isso que o Senhor nos fala ei, os lagares se encherão, virá mosto, o azeite, virá a chuva. Vou fazer vocês comerem fartamente. Significa que nada disso ainda tinha acontecido. E há de ser que logo depois desses dias derramarei do meu Espírito. Olha o que Deus está falando. As adversidades da vida e as dificuldades apontam para algo muito glorioso da parte do Senhor. Eu costumo dizer que Deus anda pela contramão.
Não no sentido de rebeldia, de andar pela rua contra a mão. Não é isso, irmãos. O homem diz não, Deus diz sim. O homem diz que não tem mais jeito, Deus vai lá e cura, e limpa, transforma. Nós tivemos no Brasil em junho e julho, e um dos testemunhos que houve na igreja do pastor Rogério Maruti, ele me falou de um jovem. Eu lembro desse jovem porque eu fui conversar com ele. Ele era praticamente morando na rua, de tanta droga. E ali no altar eu senti de contar rapidamente um pouquinho do meu testemunho. E aquilo chocou aquele jovem. E pediram para mim conversar com ele. E eu fui conversar com ele, os olhos dele encheu de lágrimas. Eu falei assim, olha, você sabe o que é o mais interessante? Que Deus vai te levantar e você vai ser um grande pregador do Evangelho. Ele abaixou a cabeça e as lágrimas. Aí o pastor Rogério me mandou um recado dizendo assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? A vida daquele jovem foi transformada, ele não mexeu mais com droga. Ele era viciado em cocaína e crack, irmãos. Hoje ele está viciado por Jesus dentro da igreja. Eu estava falando com esses jovens que a gente estava ali na ilha, dizendo assim, olha, na época que eu estava no pecado, no mundo, o pecado era bom. Se não fosse bom, a gente não fazia. Era bom. Mas eu descobri que Jesus é muito melhor. O problema do pecado é que depois você paga caro. E como paga, né, Marcos? É o inferno na terra. Sem volta. Mas ali, o Senhor agiu de grande misericórdia e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos fez assentar nas regiões celestiais. Irmão, você hoje é príncipe. Você está sentado como rei. E o Senhor disse que todo poder foi lhe dado nos céus e na terra, que todos os principados e potestades estavam embaixo dos seus pés. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Aquela autoridade, Jesus passou sobre a igreja. Pisarei serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nenhum dano te fará. Tem gente que ainda tem medo do diabo e não gosta nem de ouvir. Claro, irmão, a gente não quer ficar ouvindo falar, mas se tiver que falar, a gente fala. Nem de ouvir falar. E deixa eu te dizer algo. As nossas maiores guerras e lutas não são físicas, são espirituais. Desculpa, praticamente todas. Tem coisa que nós podemos fazer. Se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas tem coisa, meus irmãos, que é só com Deus. É só com Deus. Josafá enfrentava uma grande guerra e ele foi buscar o Senhor. E ali ele disse assim, Senhor, o que vai acontecer? Estão falando que eu vou ser fulminado. Josafá, para tudo, você está indo pelo caminho errado. Primeiro, para de ficar se preocupando, se ocupando antes do tempo. Me busque, me adore, se separe. Você vai ver como eu vou acabar com essa guerra. Irmãos, se separa. Se separa. Começa a pagar um preço. Começa a separar um tempo. Para de ficar ouvindo coisas dos outros. Comece a ouvir Deus. Que você vai ver que essas guerras suas, você só vai subir no deserto de Tecoa só para pegar os seus despojos e adorar o Senhor e dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso estou alegre. Amém, igreja? Que seja um novo tempo sobre a sua vida, que seja um novo ciclo, e que essa grande porta que se te abriu, você entre por ela e glorifique o nome do Senhor. Amém? Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Quem precisa de um milagre? Levante sua mão direita. Tem gente que levanta as duas, os pés. Sabe o que é interessante? Eu tenho minha mãe no Brasil. Por isso que a gente não pode perder a inocência. A gente não pode perder a inocência. O que é essa inocência? Às vezes a gente fica tão cheio de nós mesmos que a gente começa a julgar as pessoas, até mesmo os atos de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ser como uma criança. Por quê? Inocência. Você bate no filho pequeno, ou corrige, ou whatever. Chorando ele te abraça e diz, eu te amo. Nós, se pisar um no calo do outro, uma semana sem falar. Isso quando não é aqueles que chegam perto e fingem que não está nem te vendo. Inocência. Nós não podemos perder a inocência. Quando a gente não perde a inocência, a gente crê em tudo de Deus. Mas quando a gente perde a inocência, a gente começa a duvidar de tudo de Deus.
E perdemos. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus, nos teus profetas. Aí, a tua prosperidade, irmão, não é trabalhar 2 empregos, não. É claro, irmão, se você não sair de casa, vai ter que a formiga preguiçosa, você tem que trabalhar, ué. Não adianta, essa igreja não sustenta ninguém, não. O Senhor é que sustenta ela e nós. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Levante sua mão direita. Pai, nós sabemos que o nosso socorro vem do alto. Nós te amamos. Tu és o nosso bem maior. Obrigado, Senhor, pelo bendito dia que o Senhor agiu de misericórdia para conosco. Muitas vezes, Senhor, nós somos tão egoístas que ainda ficamos te pedindo coisas, quando na verdade a Tua palavra diz que a nossa maior alegria é o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Pai. Um dia nós te veremos. Tu pagaste um preço tão lindo, papai. Nos ajuda, Senhor, a ressuscitar Jesus Cristo a cada dia e não crucificá-lo. Mas que todos possam ver em nós uma esperança, uma palavra, Senhor, de amor, de carinho, de transformação, um abraço. Tanta ira do mundo, papai, tanta raiva, tanto ódio. E a Tua palavra se resume em tudo, Senhor, se resumiu tudo em amor. Amou o mundo de tal maneira. Tu amaste a cada um de tal maneira, papai, que o Senhor deu o que o Senhor tinha de mais precioso. Ajuda-nos a ser, Senhor, um pouquinho parecido com Cristo, ao ponto de podermos dar ao nosso irmão, não medir-lo se merece ou não merece, mas independente de qualquer coisa, dar ao nosso irmão, meu Deus, aquilo que temos de mais precioso. Pai querido, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, crendo que o Senhor é Deus, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o cetro de justiça está nas Tuas mãos. Papai, contempla cada coração, contempla cada necessidade. Senhor, tem diversos pedidos aqui hoje diante de Ti, mas Pai, isso não é nada. Ajuda-nos, Senhor, a Te glorificar, a Te exaltar, a Te agradecer, a buscar a Tua face. A Tua palavra diz que as bênçãos nos seguirão. Senhor, eu profetizo uma chuva. Eu profetizo uma chuva sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre toda esta igreja, sobre aqueles que não vieram, e até mesmo sobre essa nação. Nós somos uma lâmpada dessa nação. Papai, queremos estar acesos. Queremos buscar este azeite a cada dia mais. E queremos ser, meu Pai, como os apóstolos. Ao passar pela rua, Senhor, o demônio se manifesta e alguém é liberto. A sombra passa e alguém é curado. Pai, nós não estamos te pedindo nem prata e nem ouro. Nós só queremos estar no centro da Tua vontade. Eu apresento, Senhor, a cada necessidade, a cada irmão, a cada mão levantada. E eu quero declarar, Senhor, algo está acontecendo no mundo espiritual para a glória do Teu nome. Que venha, Senhor, sobre cada semente que foi colocada na terra aqui hoje. Que venha a chuva do Senhor. E que esta chuva faça brotar esta árvore. E que venham frutos. E frutos dignos de arrependimento. Que o Teu nome seja glorificado em cada milagre. Que o Teu nome seja engrandecido em cada cura, em cada salvação, em cada libertação, em cada porta que vai se abrir. Ah, só o Senhor é Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem nos condenará? Só o Senhor que nos justifica. Obrigado pela Tua doce presença. Obrigado pelas respostas de orações. Obrigado por aquela jovem que foi curada de câncer. Nós
Nós nem a conhecemos, mas o Senhor a conhece. O Senhor tem um propósito em tudo isso, papai. Salva aquela casa, aquela família. Prepara, Senhor, o caminho para que o teu povo possa trilhar em vitória. Nós não estamos te pedindo de isentar-nos de lutas, de dificuldades, porque temos que passar por elas. É nelas que nós crescemos, amadurecemos e confiamos no Senhor. Como Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas, Senhor, livra o teu povo. Livra o teu povo de todo engano, de toda porta que não é do Senhor, de toda oferta que muitas vezes vem para roubar as tuas verdades. Coloca sede no coração do teu povo de vir à tua casa, a casa do oleiro, e faça-nos ouvir as tuas palavras. Senhor, eu declaro um milagre consumado sobre a vida daquele que está crendo neste momento, e sobre aquele que não tem fé, Senhor, para crer. Nós cremos com ele e declaramos: algo já está acontecendo para a glória do Senhor. Já podemos dizer que estamos ouvindo o som da chuva, porque os sinais já estão aí, Senhor. Tudo aquilo que era contrário é sinal de que algo grande vai acontecer, no nome de Jesus. E desde já colocamos diante do teu altar a glória, a honra, a majestade, porque a tua palavra diz, o próprio Senhor disse: Pai, sem mim nada podeis fazer. Se alguma coisa acontece é porque o Senhor faz. Receba, Senhor, a glória. Obrigado por todas as curas. Obrigado, Senhor, pelos milagres. Obrigado pelas salvações. Obrigado pelas libertações. Obrigado pelas transformações. Obrigado pelo caráter regenerado. Obrigado pelo milagre nos casais, nas famílias, pela união, pelo sangue derramado. Obrigado, papai. Tudo vem do Senhor e é para ti, vai para o Senhor. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Viemos em paz, voltaremos em paz. Profetizo e declaro uma noite abençoada com sonhos proféticos, e que amanhã seja um dia, meu Pai, que aquele que estava triste levante alegre e feliz, crendo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amarramos o valente, repreendemos todo espírito de confusão, de acidente, repreendemos todo levante de Satanás, toda seta de tristeza está repreendido pelo poder que é no nome de Jesus.